Oi, pessoal, vim falar de medo de barata e medo de outras coisas também, mas principalmente o medo de barata. Vamos entender uma coisa. Quando uma pessoa tem medo, nós temos um medinho e nós temos um medo que chega no pânico, né? Onde a pessoa perde o controle da situação totalmente. Então, quando existe esse pânico, onde a pessoa ela não consegue lidar com a situação, aquilo causa, inclusive, fisiologicamente uma reação. Por exemplo, a pessoa treme, a pessoa sua frio, a pessoa perde o controle em todos os sentidos, né, emocionalmente falando, e às vezes até fisiológico, né, a pessoa faz xixi na calça, por exemplo, isso pode acontecer. Quando isso acontece, existe uma reação que está acontecendo perante aquela imagem que foi gerada uma primeira vez em algum momento onde a pessoa teve aquela situação. Essa situação que a pessoa teve, ela pode ter sido uma situação que foi deliberadamente criada, né? E criou um trauma no sentido, quando eu falo assim, diretamente criou um trauma, é quando a pessoa, por exemplo, passou por uma situação que deu medo naquela hora e a pessoa, a partir daquele momento, ela se fecha para não ter de novo a, a possibilidade de viver aquilo de novo. Então a pessoa, ela evita, ela passa a evitar. E às vezes pode também ter acontecido da pessoa ter linkado, isso é muito comum, a mente faz muito isso, linkado uma informação de modo errado. Então a pessoa, por exemplo, ela pode ter ouvido uma história que fala de barata e ela linkou essa história de forma inconsciente com algum medo que já tinha dentro dela, e aí ela ativou uma informação de forma errada. Eu brinco, eu falo que esse é o fio desencapado, né? Encosta ali no fio errado e a pessoa passa até aquela reação, e às vezes até de forma bastante inexplicada, de forma que racionalmente a pessoa pensa, ela fala, não tem motivo, eu não lembro de um motivo. E isso pode acontecer. Nesse caso, gente, quando existe isso, essa sensação, e aí eu já peguei vários medos de barata, medo de avião, medo de cadáver, medo de agulha, que são os mais comuns. Existe essa conexão relacionada a alguma memória que foi gravada dentro da pessoa emocionalmente, ficou ali como uma âncora. Essa desconexão, depois que ela acontece, a pessoa passa a ver a situação, por exemplo, ver a barata ou ver a agulha, e não ter a reação é, onde ela perde o controle. Então, a pessoa passa a ver aquilo e aquilo já não incomoda mais. É assim que acontece quando a gente faz os exercícios. Agora, eu vou contar um medo que aconteceu comigo, que é bem maluco, não foi medo de barata, mas foi medo de cachorro. Eu contei isso em algum vídeo meu, mas eu vou contar de novo. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos e do nada, sem nenhum motivo, eu não lembro de ter vivenciado assim naquela época algo bem específico em relação a cachorro. Do nada eu fui na casa de um amigo e ele tinha um cachorro pequeno, desses bonitinhos, fofinhos, e o cachorro veio perto de mim e pulou assim, ele queria brincar. E naquele momento que ele fez essa reação de pular, eu entrei em pânico. E eu tentei disfarçar. E aí, a partir daquele momento, ficou assim gravado na minha mente a ideia de que cachorro é perigoso, né? Claro que isso não foi um processo racional. A partir daquele momento, eu não conseguia chegar perto de nenhum cachorro mais. Filhote me deixava em pânico. Não importasse qualquer pessoa falar, chegasse ali e falasse assim, olha, não importava se a pessoa chegar, se falasse, olha, o cachorro não vai fazer nada, ele é bonitinho, ele nem tem dente, sei lá. Não importava. E eu fiquei com esse medo um tempão, até que eu consegui desativar ele dentro de mim. E eu não me lembro de nenhuma situação com o cachorro especificamente, a não ser uma situação quando eu era criança que eu passei assim na calçada e tinha um portão e um cachorro pulou assim, sabe quando você passa e o cachorro pula no portão? Era um cachorro branco e eu acho, aí é achismo, que eu também vi um filme. Não, o filme eu lembro que eu vi, mas eu acho que pode ter sido linkado a isso um filme onde tinha um cachorro branco, pode ser, que era um cachorro meio que assassino, que matava, uma coisa assim. Mas assim, eu vi o filme de boa, vi várias vezes esse filme, então não ficou gravado o medo de cachorro ali, mas é aquela história do fio desencapado. Eu acabei
transformando algum tipo de medo nessa âncora que foi ativada quando aquele cachorrinho lá pela primeira vez, anos depois, pulou em mim. Então isso pode acontecer e assim, eu pego casos, bem malucos de medos, assim, que não tem fundamento nenhum, mas a pessoa racionalmente ela perde todo o controle. Então, é uma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser reorganizada dentro da mente da pessoa para que ela não reaja mais de forma automática àquele medo. Então, quando a pessoa trata aquilo, ela passa, por exemplo, ver a barata e a barata fica lá na dela, ela consegue passar do lado da barata sem ir, sem sair correndo, sem fazer um escândalo, sem ter nenhuma reação fisiológica. Então é isso, gente. Queria explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa questão aí do medo de qualquer coisa, mas principalmente do medo de barata. Beijos!